por gentileza. Muito obrigada, eu peço desculpas pelas dificuldades técnicas que tive. Não tenho nenhum conflito de interesse, eu tenho 2 dispositivos da Brainful Care, que me foram emprestados nos últimos 2 anos, e a partir do qual os dados que eu apresentarei foram originados. Eu vou falar um pouco sobre a autorregulação cerebral, o que ela é e como nós abordamos e como testamos este dispositivo. É importante entender que, tradicionalmente, que a autorregulação cerebral é a manutenção do fluxo sanguíneo, mas há alguns modificadores que são importantes e devem ser considerados. Nós pensamos numa faixa de pressão arterial, em que fluxo cerebral, dentro da qual há uma minimização, não é uma face de platô, não é como uma curva, é uma coisa mais lenta, subida e descida. E ela também é afetada pela velocidade das alterações da pressão arterial. Se nós tivermos, por exemplo, pressão arterial variando muito lentamente em semanas ou meses, haverá uma continuidade. Se nós tivermos uma variação que acontece em segundos, o fluxo sanguíneo vai variar na mesma proporção. A relação isso vai se manter protegido. Então, aqui, por exemplo, as manobras sentados ou de pé, com fluxo sanguíneo, pressão arterial, e nós vemos que o fluxo vai cair quando estamos de pé, quando nos sentamos, eleva-se. Ou seja, se a mudança é muito rápida, a autorregulação talvez não seja tão eficiente. Quando falamos de autorregulação, é uma mudança lenta na pressão arterial e, e um valor, no entanto, que não é único, apesar de ser relativamente constante. A autorregulação é importante porque nos pacientes com TCE, isso pode levar a uma isquemia de um lado, edema ou hemorragia, e isso em pacientes com a lesão aguda, mas mesmo no processo de envelhecimento normal, há evidências de que a autorregulação pode ser um fator contribuidor para alterações vasculares ou disfunções vasculares. Quando as pessoas falam de autorregulação estático-dinâmica, é importante perceber que nós estamos medindo a beira-leito com a técnica, e eu vou lhes mostrar esse processo dinâmica. O estático é o conceito antigo, serve para entender a autorregulação, claro, mas não é exatamente o que nós vemos hoje à beira-leito. Para falar sobre autorregulação, é sempre importante entender, eu gosto de voltar e falar sobre a história da monitorização. Aqui é do paper de Lombard, da década de 50, quando ele começou a registrar os formatos de onda de Peake. E nós vemos vários formatos, principalmente as ondas B. Por que as ondas B? Nós temos um substrato de autorregulação. Talvez não estejam familiarizados, mas há uma flutuação lenta que acontece com o tempo, a frequência é bem baixa, como vemos nos gráficos, estão associados com vasoconstrição e vasodilatação da vascularização cerebral, que são parte dessa resposta autorregulatória. Mas há um tipo de formato B diferente numa descrição mais em rampa ou sinusoidal, e na sinusoidal, são aquelas relacionadas às alterações autorregulatórias da pressão arterial. Nós estamos falando de ondas comprimidas. Nós vemos a compressão das ondas com o tempo. Essas ondas B, elas refletem alterações no fluxo vascular. A origem dessas ondas está no centro de controle do tronco cerebral, isso é muito importante. Elas têm informações sobre o próprio tronco cerebral, mas também complacência e autorregulação. Eu tenho alguns outros dados de complacência que eu vou mencionar, a palestrante anterior falou disso.
Nós temos um conceito em que muitos no mundo estão prestando atenção e seguindo. Há alguns marcadores intermediários de ondas B que podem parecer ah, o seu formato, tanto no Doppler transcraniano ou oximetria de infravermelho próximo. Mas nós também sabemos que as ondas B podem estar ausentes em alguns na população, principalmente nos casos da hemorragia subaracadiana ou TCE, e elas estão relacionadas com um pior desfecho, porque a autorregulação está comprometida. A primeira pergunta que nós nos fazemos é: podemos medir ou avaliar a presença desta atividade lenta, onda lenta de pique, depois de um TCE? E podemos usar o Brain for Care e depois validar com a monitorização invasiva e ver como estão correlacionadas? E este é o primeiro passo. Nós fizemos um banco de dados de monitoramento, pacientes com TCE agudo, usando a plataforma, e depois fizemos uma análise retrospectiva de 3 meses, tentando entender o que nós tínhamos. E aqui eu estou apresentando nós temos cerca de 30 pacientes cujos resultados ainda precisam ser mais avaliados. São pacientes submetidos ao monitoramento contínuo. Nós usamos o Brain Care Device para fazer o monitoramento e fizemos uma coleta de dados contínua, tanto com o dreno ventricular externo e com o Brain for Care. Fizemos uma análise do formato de ON. Nós tivemos a ajuda do Danilo para determinar as tendências, o detrending, a análise espectral, e eu agradeço a ele por nos ajudar a alcançar esses resultados. Aqui nós temos um exemplo de um paciente. Vejam a amplitude deste formato de onda de pique. Aqui o registro invasivo em vermelho e não invasivo, em verde e não invasivo em vermelho. No Brain for Care, nós conseguimos capturar essas mudanças de amplitude em diferentes frequências, como podem ver. Aqui na parte superior à direita, nós temos um registro de Lundberg, e vejam que ele já tinha identificado a onda leve, respiratória, de pulso, muito semelhante ao que nós registramos. A PIC não invasiva, ela captura exatamente a amplitude, exatamente as mesmas frequências que a PIC invasiva. Além disso, aqui uma correlação entre as medidas. Nós vemos essa amplitude da onda lenta de pique, invasiva e não invasiva, né? E nós vemos uma ótima correlação entre as duas. Nós conseguimos detectar as ondas B com o dispositivo Brain for Care, detectar e medir as alterações de amplitude, é algo muito relevante, como eu vou lhes mostrar na sequência. Sim, pudemos detectar, então, é interessante que possamos fazer, observamos diferença estatisticamente significativa. A maioria das pessoas não vão abrir a letra e dizer qual é a onda B deste paciente, vou mudar a terapia com base nisso. Então, como fazer a aplicação clínica? A relevância clínica para nós é que ele é um precursor para monitoramento da autorregulação cerebral. Esta é uma meta-análise, não quero me deter excessivamente, mas mostrar que a autorregulação cerebral é um tópico muito importante hoje no neurointensivismo. Nesta meta-análise, eram pacientes com AVC isquêmico, hemorrágico, tentando observar o que a literatura tinha sobre autorregulação. E há aqui vários relatos mostrando que essa autorregulação está comprometida e pode ser importante para muitos dos acompanhamentos dos pacientes. Aqui é um grupo da Universidade de Yale em que analisaram pacientes que tiveram um AVC isquêmico e usaram uma abordagem guiada por autorregulação para observar a pressão arterial. Os autores observaram que os pacientes que tiveram muito tempo acima do limite superior da autorregulação tinham um pior resultado funcional. Não nos surpreende ver que aqueles que estavam acima da autorregulação normalmente
tinham a recanalização dos vasos, por quê? Como está acima, não é, do que a vascularização suporta, do fluxo sanguíneo, então esse território acaba sendo comprometido, isso leva então a mais hemorragia, então eles tinham mais hemorragia. Além disso, há uma literatura à disposição, há um estudo de viabilidade em andamento, analisando a autorregulação e a pressão intracraniana. O estudo está buscando agora o financiamento para fazer a sua continuação. A ideia é a seguinte: é possível gerar uma curva de pressão intracerebral ótima e também a pressão arterial. Então, nós identificamos a pressão arterial abaixo do qual há o limite inferior de autorregulação, a partir do qual há o aumento da isquemia. Por um outro lado, quando estamos acima deste limite, então nós vamos ver mais problemas, como edema cerebral, hemorragia. Então, há um limite superior e um limite inferior. E nós vemos aqui os diferentes números. E há uma faixa interessante de pressão arterial, né, de 85 a 110. Isso tudo teórico, claro. A tecnologia para avaliar a autorregulação cerebral tem uma série de limitações. O formato de onda de Peak, que é o padrão, sem dúvida, ele é invasivo. Nem todos os pacientes vão ter o formato de onda CIP detectados invasivamente. Em alguns pacientes, nós não queremos, né, fazer isso. Se nós vamos estudar nos astronautas, como acabamos de ouvir, não vamos pôr um CIP invasivo. Nós podemos usar oximetria cerebral, que é um dispositivo invasivo. O Doppler transcraniano funciona mais ou menos, mas nós temos que encontrar a janela craniana, o ângulo de insolação tem que ser constante, isso afeta a velocidade, é uma coisa importante. E é difícil fazer a monitorização prolongada com o Doppler transcraniano, não é manter na posição, o paciente se mexe, então é uma série de artefatos. O NIRS, não é? O infravermelho próximo, nós temos que usar saturação, metabolismo cerebral do oxigênio, e além disso a contaminação da pele. Então, a circulação extracarotídea entre o sensor e o cérebro, e isso acaba captando outros sinais. Além disso, quando nós analisamos a literatura, há um certo acordo, não é, entre os índices não invasivos de CIP, mas não há realmente nada muito definitivo neste sentido. Vamos falar sobre o que já foi descrito, a reatividade, o índice de reatividade de pressão, que está correlacionado, o PRX, correlacionado com as flutuações da onda mais lenta, de pique da pressão arterial, o índice de amplitude de pulso, o PAX, com a pressão venosa, com a pressão arterial média, e o RAP. Então, nós estamos usando o índice de amplitude de pulso, porque nós temos a pressão do cérebro pelo sensor, não é viável ainda. Há algumas até possibilidades, como eu vou mostrar, mas a amplitude do formato de onda pode ser captado, e essa amplitude, na nossa opinião, pode estar correlacionada com a pressão arterial média. Então, foi isso que nós usamos, esse índice chamado PAX. Já foi validado por diferentes populações de pacientes e correlacionado por alguns autores, inclusive pacientes com hematoma subdural. Aqui, mais uma vez, destacando as diferentes índices mostrando a correlação e os desfechos dos pacientes com TCE agudo. Nós fizemos a análise da nossa experiência no último ano, janeiro, dezembro de 2021, identificado 24 pacientes com TCE, com um dreno ventricular externo e o dispositivo Brain for Care, os dados coletados continuamente. Nós tínhamos um catéter para obter informação também sobre a pressão arterial média, então nós tínhamos um PAX invasivo e não invasivo. Nós usamos as plataformas de software aplicáveis.
Aqui um pouco de informações, a idade mediana dos pacientes era 53,5 anos, a maioria tinha hemorragia intracerebral, 87,5% estavam em ventilação mecânica, 60% sedados no momento da gravação, do registro, e o GCS era 8, o GS mediano 8. Aqui são os dados de monitorização, tempo mediano de monitorização 40 minutos, pressão arterial média 88, mas eu quero focar a atenção aqui o Pax invasivo, a média é 0,02. Quando vemos o Pax não invasivo, ele era bem próximo, 0,17. A diferença entre ambos foi mínima. O que é importante também é que nós fizemos um plot de concordância dos pontos, que é o gold standard de testes estatísticos para vermos a concordância entre resultados de dois testes. E havia uma excelente concordância entre as medidas invasivas e não invasivas. E aqui nós temos, neste outro plot, a regressão linear, mostrando uma correlação muito forte entre as medidas de Pax invasivo e não invasivo. Então, sim, nós podemos detectar de forma confiável esse dispositivo de monitorização não invasiva. Então, tivemos que dar o próximo passo, como usar o Pax e essa abordagem guiada por autorregulação nas diferentes populações dos pacientes, porque havia, sim, o AVC hemorrágico, e esse foi o próximo passo para nós. Duas coisas rápidas, depois abriremos para as perguntas. Eu já falei um pouco sobre a complacência. Nós temos um outro projeto em que nós estamos combinando o Brain for Care e o Doppler transcraniano. Mandamos ao Neuroclinical Care Society como um abstract, esperamos poder apresentar os resultados. Uma forma de avaliar a complacência é analisar a amplitude fundamental e as suas variações em termos de volume cerebral. Nós podemos usar o ultrassom transcraniano com Doppler e observamos as flutuações da amplitude fundamental do formato de onda de PIC, comparado com o dispositivo invasivo. Nós calculamos aqui a complacência, por um lado, e nós calculamos também os valores não invasivos ao mesmo tempo, e a correlação dessa complacência se mostrou extremamente boa, ficamos muito impressionados. Eu sei que há outras pessoas estimando a complacência, falam sobre o tempo até o pico, há outras medidas, e nós temos que fazer a estimativa baseada, não é, neste formato de onda. São opções que nós podemos ter, se não quiserem usar o tempo até o pico, podem usar então o Doppler transcraniano e o Brain for Care e poderão acompanhar a complacência. E exatamente no que foi dito, eu acho que muitas vezes nós temos que fazer a medida que está mais à disposição. Eu gostaria de dizer que nós temos, claro, o Doppler não dá para usar numa viagem de espaço ou outra assim. Agora, um último ponto, nós vemos aqui em azul o registro dos formatos de onda, em laranja é a PIC invasiva e em verde é o Brain for Care. O que nós tentamos fazer neste trabalho com os cientistas foi criar um algoritmo. Se nós tivermos o Brain for Care e o formato de onda, será que nós podemos estimar qual vai ser o pique? Será que o computador consegue determinar isso? O computador ainda precisa de calibração, precisa ainda saber no dispositivo invasivo qual é o pique. E quando dissermos ao computador e calibrarmos até a determinação do pique, há alguns poucos pontos, talvez um pouquinho subestimado. Então, ainda não temos o verdadeiro pique. Claro, o importante é usar o Brain for Care, estudar mais e saber realmente qual é o pique e qual é a sua correlação. Ainda não estamos lá, somos muito otimistas e estamos trabalhando com isso. Eu espero que a próxima vez eu possa lhes falar sobre um algoritmo que nós desenvolvemos para usar o Brain for Care e nos dar resultados muito precisos de quais são as medidas de pique dos pacientes. Eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para esse
esses estudos, Katie Hasser, Fellow, Danilo Cardim, da Universidade do Texas, suporte estatístico de Nina Moore, Sam Butler e todos aqui da nossa unidade. Muito obrigada a todos e estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Doutor João Gomes, é uma enorme satisfação tê-lo aqui e agradeço por ter tentado de novo apresentar seus dados, a sua aula super interessante. E eu acho que esta é uma ótima oportunidade para perguntar-lhe como o sistema não invasivo Brain for Care poderia ser útil em termos de fornecer bons formatos de onda e uma boa ideia acerca da complacência cerebral. O senhor pode nos contar sobre sua experiência no dia a dia? Com certeza. Acho que o que nós descobrimos é com diferentes aspectos, com as curvas B, nós vemos o formato de onda de pique que a gente obtém com métodos não invasivos, como o Brain for Care, e os invasivos que temos. Nós encontramos uma boa correlação, e o que nós vemos muito potencial e aplicabilidade não é para substituir a ventriculostomia, mas é para estender essa tecnologia para populações que tradicionalmente a gente não consegue fazer a ventriculostomia. Então, pacientes, por exemplo, com lesão hepática aguda, que tem edema cerebral, então a gente não quer colocar no monitor invasivo. Mas também há pacientes nos quais queremos medir a complacência, como, por exemplo, trombose, problemas hepáticos, tumores cerebrais e assim por diante. E a outra coisa que, óbvio, nós trabalhando na UTI, isso não pode ser uma coisa, não precisa ser uma coisa limitada à UTI, por exemplo, uma dor de cabeça, uma preocupação de que haja uma elevação da pressão intracraniana, e daí seria muito fácil utilizar esse dispositivo para examinar a complacência e para fazer uma avaliação. Novamente, eu não acho que precise necessariamente substituir, mas eu acho que pode melhorar o monitoramento, e há bons candidatos para fazer isso. Bom, os dados parecem ser muito animadores. O senhor também estudou a capacidade do Brain for Care de identificar hipertensão intracraniana? Sim, eu acho que ainda são necessárias mais pesquisas, os números de pacientes ainda são pequenos, 20, 30, mas acho que esses números poderão aumentar brevemente, assim que ele se tornar mais disponível. Mas isso é muito importante, eu gosto principalmente das outras combinações, por exemplo, com o Doppler é interessante, 2 tecnologias diferentes, 2 modos diferentes de se avaliar o cérebro. Isso pode nos dar mais poder. Sim, eu acredito que sim, e eu salivo com a ideia de utilizar o machine learning para criarmos um modo de monitorarmos. Ainda não chegamos lá, mas acho que estamos perto. Sim, é fantástico. Uma outra pergunta que eu tenho, como o senhor tem pacientes em tratamento, o senhor tentou ou teve alguma experiência com, por exemplo, de dar algumas drogas como antihipertensivos, que por exemplo, uma angiotensina, ou um bloqueador da angiotensina como losartana, a sua experiência, o senhor tentou ou viu algum efeito dos medicamentos diretamente no cérebro, em termos de mudança ou melhoria dos formatos de onda, e de melhorar a pressão intracraniana de algum modo? Bom, no momento, toda a nossa pesquisa é mais observacional.
A plataforma que utilizamos, é aprovada pelo FDA, é uma coisa que nós monitoramos, coletamos, e daí fazemos uma análise retrospectiva. Nós temos que tomar muito cuidado, com essas plataformas que ainda não foram totalmente aprovadas. Não falo do Brain for Care, porque eu sei que você já tem aprovação do FDA. Não obstante, há alguns pacientes nos quais analisamos a pressão intracraniana e administramos uma infusão de solução salina, e a gente analisa o que acontece. Então a gente tenta, nós vemos que as 2 curvas andam juntas, mais ou menos de modo muito interessante. Bem, acho que chegou o momento de nós passarmos à próxima apresentação, nosso tempo não está muito exato. Doutor João Gomes, mais uma vez gostaria de agradecê-lo muito por seu tempo e por sua apresentação, e acho que temos uma ótima, coleção do seu trabalho em Cleveland, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço pelo convite e me desculpo mais uma vez pelos problemas técnicos.